É grande a expectativa para o depoimento de hoje do ex-ministro da Cidadania, o deputado federal Osmar Terra, que é apontado como o grande mentor do gabinete paralelo, que aconselha o presidente em assuntos como o combate, à Covid-19. E aí, entre esses temas que ele aconselha, por exemplo, estão compra de vacinas e o tratamento precoce, com medicamentos que não são eficazes no combate à doença. Osmar Terra vai depor na condição de convidado, vai ter que dar aí declarações, para explicar o que ele já disse sobre isolamento social, ele que defendeu a circulação livre de pessoas pelo país para atingir a chamada imunidade de rebanho, que é para todo mundo mesmo se contaminar, para que, no entendimento deles, a doença pegue a maioria e boa parte se recupere e alguns morreriam no caminho, aquela teoria terrível, que causaria tantas e tantas mortes, como causou, porque foi incentivada a boa parte da população. Muitas vezes, em reunião com o presidente, o gabinete paralelo aconselhou que o governo tomasse medidas até mesmo contra o próprio Ministério da Saúde. A sessão começa então daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, e comigo, o nosso colunista de política, Josias de Souza. Para Brasília, então. Oi, Josias, tudo bem? Bom dia para você. Qual que é a expectativa em torno desse depoimento de Osmar Terra? Bom dia a você, bom dia a todo mundo que nos acompanha. O Osmar Terra, que é a estrela da CPI nesta terça-feira, ele é chamado de ministro paralelo do Gabinete das Sombras, que assessorava o presidente Bolsonaro na área da saúde. Mas, na verdade, os fatos mostram que esse personagem era a principal voz a cochichar nos ouvidos do Bolsonaro a estratégia do governo na gestão da pandemia. Então, ouvindo o deputado Terra, o Bolsonaro passou a enxergar a crise sanitária a partir do mundo da Lua. E os ministros oficiais, Henrique Mandetta, Nelson Tait, os médicos que chefiavam na ocasião o Ministério da Saúde, esses sim tinham cara de ministros paralelos, Todas as previsões e receitas do Osmar Terra deram errado. Na estimativa do Osmar Terra, o coronavírus mataria no Brasil menos de 800 pessoas. O isolamento social era desnecessário, porque o contágio indiscriminado levaria à imunidade de rebanho. Os riscos seriam mínimos, porque tinha uma poção mágica que incluía a cloroquina e seria capaz de prover um tratamento precoce aos doentes. Sob a influência desse conjunto de lorotas, o Bolsonaro criou dois mundos, o mundo dele e o mundo real. No mundo do presidente, a pandemia era uma gripezinha, que estava no finzinho, a segunda onda não passava de conversinha. No nosso mundo, no mundo real, a pandemia matou mais de 500 mil brasileiros, está longe de terminar e já entrou na terceira onda. Então, considerando-se que o Bolsonaro continua no mundo da Lua, é importante que a CPI ouça o deputado Terra, que ajudou a tirar os pés do presidente do chão. Então, muita gente critica, porque você vai dar palco para mais um negacionista na CPI, mas neste caso específico, me parece ser importante, relevante, confrontar este assessor do presidente, que ajudou a tirar o presidente da realidade, confrontá-lo com as suas próprias lorotas. Isso é importante para mostrar ao país o custo que o negacionismo teve durante essa pandemia. Pois é, eu estou aqui com algumas declarações dele, viu, Josias? Previsões que Osmar Terra fez aí desde o início da pandemia. Ele vem dando declarações aí que suscitaram a população a ir para as ruas e a minimizar a condição pela qual a gente vivenciou. Lá no início, em março de 2020, ele disse que as mortes por H1N1 deveriam ser maiores do que as por Covid-19, H1N1 matou 796 pessoas em 2019, vamos lembrar, a gente atingiu aqui a marca de mais de 500 mil de mortos. Ele disse que chegaríamos ao pico da epidemia antes do fim de abril, disse isso no ano passado. A gente sabe que ela não terminou até hoje, O coronavírus vai matar menos no Brasil que gripe no Rio Grande do Sul. Vou nem comentar essa. A epidemia termina em junho, ele disse em junho também. Não vai ter segunda onda do vírus. Continuamos com números terríveis. É bem provável que algumas semanas chegaremos à imunidade de rebanho e o surto epidêmico termine, ele disse em dezembro
do ano passado. Enfim, essas são apenas algumas declarações que ele deu, fora aquelas postagens que ele faz no Twitter e tudo mais. Enfim, é uma pessoa que tem muito a explicar, porque ela é muito próxima, né? A gente está vendo a imagem daquela reunião ali, em que houve o aconselhamento claro ao presidente e, pior, sem a presença do Ministério da Saúde, de um representante do Ministério, né, Josias? É exatamente isso. Nas palavras do deputado Osmar Terra, a crise sanitária estava acabando sempre na semana seguinte, no mês seguinte, e nós sabemos que não acabou, né? E cada presidente da República tem o seu estilo. Não me parece que seja um problema um presidente se assessorar de pessoas que estejam fora do governo. Você pega um especialista aqui, outro ali, na área econômica, mesmo na área da saúde. Agora, é preciso que o presidente respeite os seus próprios ministros e respeite a realidade. Não dá para você, numa pandemia, se assessorar com pessoas como o Osmar Terra. E mais do que isso, você levar a sério as recomendações de uma pessoa que estava nitidamente fora da realidade. E era o caso do Bolsonaro. Ele se assessorou neste gabinete das sombras, nesta reunião aí que nós mostramos, o Osmar Terra era tratado como um ministro, efetivamente como um ministro. O presidente se referia a ele como a principal autoridade na área da saúde. Então, não é concebível, né? Isso nos levou à situação que nós nos encontramos hoje, Diego.